vamos continuar as nossas atividades aqui. Pois bem, a ideia hoje é que nós introduzimos o conceito de momento de uma força em relação a um ponto, mas para quando o nosso sistema vai ser um sistema tridimensional, ou seja, a força, tá? E a posição, né, o vetor posição dessa força em relação ao ponto, eles não estão coplanares no sentido de estarem ou num plano XY, no plano XZ, ou no plano YZ. Tá? Então, nessa situação, a gente vai verificar que, conceitualmente, o processo é o mesmo do momento de uma força em relação a um plano, porém, a forma de fazer o cálculo é ligeiramente maior, porque envolve uma direção a mais. Tá? Agora, tenho certeza que com relação à última aula, que foi momento de uma força em relação a um ponto, vocês talvez não tenham tido oportunidade de trabalhar isso durante a semana, né, após a última aula nossa, né, o último contato nosso. Então, por conta disso, eu separei um problema aqui para que a gente possa relembrar o momento da força em relação a um ponto no plano e utilizar algumas outras condições a mais, ou relembrar algumas outras condições a mais, ok? Neste primeiro problema aqui, né, a gente tem uma placa articulada aqui no ponto D, né, deixa eu mudar a cor aqui, articulada no ponto D, né, e tem uma força aplicada no ponto A em relação a este ponto. E pede-se inicialmente, né, o item A do problema pede, sabendo que o valor da força é de 300 newtons, qual é o momento dessa força em relação ao ponto D. Bom, então vamos lá. Para que a gente possa calcular o momento de uma força, a gente deve lembrar que momento no plano pode ser descrita como o valor do vetor R que vai desde o ponto até onde a força está aplicada. Então, este vetor que está em azul aqui, né, esse que está aqui em azul, né, vezes o valor da força, que nesse caso nós temos que é 300 newtons, vezes o seno do ângulo formado entre a direção dos dois, que não é os 25, né? É este ângulo φ que está aqui. Então veja que este ângulo é um ângulo que não é conhecido e o vetor r, a princípio, também não é conhecido. Pois bem, então nós temos algumas formas de calcular isso, né? É o que a gente vai ver agora neste slide seguinte. Veja, neste problema aqui eu posso, né, decompor esta força e depois, a partir das componentes desta força, calcular o momento usando o teorema de Varignon. Tá? Pois bem, então, se eu fizer a decomposição da força, veja, eu tenho uma força de 300 newtons, eu posso decompor essa força em uma componente x e uma componente y. Então, esse que está sendo feito na primeira linha ali, olha. Veja, o 300, ele forma com a direção x, que é horizontal, né, um ângulo de 25 graus. Então, eu vou ter aqui, olha, 300 vezes o cosseno de 25 na direção x, que a gente representa com o i. Além disso, esses mesmos 300 têm uma componente na direção y, que pode ser obtido como 300 vezes o seno do ângulo de 25 na direção j. Então, se eu pegar os 300 multiplicar pelo cosseno de 25 e pegar os 300 multiplicar por seno de 25, eu vou decompor o vetor, ou seja, aquele vetor de 300 newtons inclinado de 25 graus, né, ele resulta na forma vetorial em 271,9i mais 126,8j, medido em newtons. Se você tirar o módulo, ou seja, pegar o primeiro termo ao quadrado, o segundo ao quadrado e tirar a raiz, o resultado vai te dar 300. Pois bem, então lembra que eu posso usar o teorema de Varignon. O teorema diz para a gente que o momento de uma força é igual ao momento a soma do momento das componentes dessa força. Então, neste caso aqui, olha, pensa no seguinte: se você pegar essa força de 271,9 que tem a direção i, né, ela vai ter esta direção que está aqui. Então, esta força aqui, né, se eu multiplicar por essa distância perpendicular aqui, olha,
essa força aqui tende a produzir movimento neste corpo no sentido anti-horário, ou seja, um momento positivo. Tá? Isso vai ser a distância aqui em metros é 0,2 vezes a força. Bom, além disso eu tenho o momento da outra componente. Então veja que a componente x, essa que a gente usou, a componente y, ela tem a direção y que eu posso trazer para esta posição aqui, olha. Essa daqui é aquela componente de 126,8 j. Se eu multiplicar por essa distância lateral, que é 100 milímetros, eu vou achar o momento. Agora, note que esta componente, em relação a este ponto, tende a girar este corpo no sentido horário. Momento no sentido horário, a gente associa o valor negativo. E, portanto, eu peguei o 0,100, multipliquei por 126,8, fiz a composição com a primeira conta aqui e descobri que este momento, ele me resulta positivo, vai me dar 41,7. O 41,7 indica que, no final das contas, o momento acaba sendo, no total, no sentido anti-horário. Ok? Pois bem, mas essa não é a única forma de fazer a conta. Eu ainda posso fazer o seguinte, eu ainda posso calcular o momento de uma força usando a definição vetorial do momento, que é o produto vetorial usando uma matriz entre R e F. Aí você fala, bom, o F, ok, eu já fiz a decomposição aqui. E o R? Bom, este R que está aqui em azul, ele pode ser escrito como uma componente x, essa daqui, que vai ser os menos 0,100i, e uma componente j, que está aqui para baixo, ó, que vai ser o menos 0,2j. Então, este vetor que está aqui, ele vai fornecer para a gente a forma vetorial dessa linha azul que está aqui. Então, lembra que um produto vetorial, como que a gente faz? A gente coloca dentro de uma matriz os vetores i, j, k. Na segunda linha, a gente põe as componentes do primeiro vetor a ser operado, que no nosso caso é o r. E na terceira linha, a gente coloca o momento, coloca as componentes da força. Aqui, 271, 126 e 0, porque eu não tenho componente em K. E aí, se você fizer o produto das diagonais principais, né, subtrair do produto das diagonais secundárias, você vai achar 41,7K. Veja, o resultado, obviamente, tem que ser o mesmo. Né? Se você fizer a conta, menos de algum arredondamento, ele vai te dar exatamente a mesma coisa. Né? A diferença deste resultado para o anterior é que lá no anterior eu tenho o módulo. Tá? A direção e o sentido, a gente sabe que é perpendicular ao plano formado por RF e o sentido dado pela regra da mão direita, por isso aquele sentido anti-horário positivo. Neste caso aqui, o resultado ele vai me dar a direção do vetor K, que a gente sabe que exatamente coincide com o sentido anti-horário. Tá ok? Pois bem, então essa é a solução do item A. Ok? Vamos ver o que acontece com o item B. Veja que no item B, o que ele pede é o seguinte, ele quer saber, se você tivesse que pegar esta força de 300 newtons e jogar fora, mas substituísse por uma outra, aplicada no ponto C, que produzisse o mesmo efeito, ou seja, o mesmo momento, quanto deveria ser essa força? Pois bem, então esquece agora o 300. Eu não tenho mais esse 300 aqui, eu não tenho mais esse R aqui. O que eu quero é colocar uma força aqui, ó, no ponto C, de tal forma que o produto ou que o momento dessa força em relação a D me dê exatamente o mesmo momento que eu tenho antes. Então a coisa fica simples, porque olha só, se eu aplicar uma força aqui no ponto C, horizontal, que nem o problema indica, tá? O que eu posso fazer? Eu posso deslocar essa força aqui até a uma posição abaixo do ponto D, e aí como eu tenho a força e tenho a distância perpendicular à força, basta pegar essa distância, multiplicar pela força, que isso aí vai me dar o momento da força
aplicada no ponto C. Bom, acontece o seguinte, acontece que eu sei quanto que tem que dar esse momento. Tem que dar o resultado que a gente obteve no item A da questão. Então, é o que a gente fez aqui, ó. Eu não sei quanto que vale a força. A distância é essa distância lateral aqui, olha, 0,125 metros. Se eu fizer o produto entre os dois, eu sei que o produto tem que dar os 41,7. Né? Neste caso, pego os 41,7, divido por 0,125, o resultado deste cálculo está fornecido aqui embaixo. É o valor da força que deve ser aplicada no ponto C. Ok? O problema continua também com um item a mais aqui, que é o item C, onde ele pede o seguinte, ele quer saber qual deve ser a menor força aplicada em C que produz o mesmo efeito que o anterior, ou seja, que o momento continue sendo os 41,7. Bom, veja que no problema no item C, no item B, a gente calculou uma força, quanto que deveria ser uma força, só que essa força tinha uma direção já dada. Tá? É uma força horizontal. Neste caso aqui, o que ele quer é que você determine a menor força. E aí vem uma questão conceitual. A menor força que tende a provocar momento vai ser sempre uma força perpendicular ao chamado braço de alavanca, que é essa linha R que está empontilhado aqui do lado. Tá? Então, a minha força deve ter 90 graus com este R. Só que a gente sabe que quando uma força tem uma direção 90 graus em relação ao braço de alavanca, a este R, o momento dessa força vai ficar simplesmente a distância vezes a força, né? E o ângulo já é 90 graus, então vai ficar somente força vezes distância. Tá? Neste caso aqui, a distância é este R que está pontilhado aqui. E para descobrir o R é simples, eu uso Pitágoras, pego 200 milímetros ao quadrado, com 125 ao quadrado, somo os dois, tiro a raiz e descubro quanto que vale a hipotenusa. Né? Neste caso, 0,2358 metros. Sujeito este número multiplicando o F, o produto entre os dois eu quero que seja exatamente o momento anterior, 41,7. Passo este valor de 0,2358 dividindo, descubro quanto que vale a força, 176,8. Acompanhe mais este problema aqui. Olha só, nesse problema eu tenho uma alavanca, onde eu tenho duas forças, uma de 320 e uma de 400 newtons, e além disso, nessa extremidade aqui, olha, eu tenho um momento. Isso aqui já é um momento dado, ele não é força, você não precisa multiplicar por distância nem nada. Ele já é um momento que está dado lá, ok? E o valor desse momento é 200 newtons-metro. Então, o que ele quer nesse problema? Ele quer que você decomponha este conjunto de forças e momento a um sistema força binário no ponto A. O que significa isso? Significa representar lá no ponto, né, o efeito que essas forças e momento têm ali naquele ponto. Isso acaba sendo importante porque, sabendo o esforço que está sendo feito ali, eu consigo projetar, por exemplo, o diâmetro do pino, que tipo de material eu vou usar naquele pino da alavanca. Né? Então, tudo isso aí acaba sendo importante. Posteriormente, né, a gente acaba utilizando isso lá em resistência dos materiais. Ok? Bom, então o primeiro passo que a gente tem que fazer quando precisa decompor uma força em um sistema força binário é justamente escrever as forças como um vetor para poder somá-las. Então, eu vou pegar a minha força, vou chamar de F1 a primeira força, que é os 320, F2 a segunda força, que é o 400, e vou escrever como um vetor. Então, a primeira força, F1, ela vai ficar 320 cosseno de 60 na direção I, que vai me dar a componente X, menos 320 seno de 60 na direção J, e note que é menos porque se você adotar um sistema X, Y, né, a componente Y aparece no sentido decrescente do eixo. Bom, fazendo as contas, eu vou chegar neste vetor que está aqui, olha, 160i menos 277j. Tá? O vetor de 400F2 aqui, ele já é vertical. Portanto, ele já tem a direção y. Né? Resta adotar o sentido corretamente para ele. E o sentido é menos j.
Então está aqui os dois vetores, F1 e F2, escritos a partir das suas componentes. Para que eu possa achar inicialmente a resultante de forças, eu faço a soma vetorial, ou seja, somo o que é x com x, o que é y com y. Então, neste caso, um dos vetores não tem componente i, somente o F1 tem componente i, o F2 não tem. Então, a componente i permanece só do F1 e do F2 eu somo os dois. Menos 277 com menos 400. Vai dar menos 677,1. Então, este vetor que a gente obteve aqui, olha, é o vetor resultante dessas forças. Mas, além disso, ainda posso calcular o módulo desse vetor, que o tamanho do vetor é o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado raiz quadrada, vai me dar 695,7, e eu ainda consigo calcular que direção essas forças tomam, né? A direção, né, é dado pela componente y dividido pela componente x do meu vetor. Então, quando eu pego a componente y divido pela componente x e vou lá na calculadora e calculo tangente menos 1, ou seja, o arco cuja tangente é essa razão, eu vou achar 76,7 abaixo da linha horizontal, por isso o sinal negativo que está aqui. O desenho do R está representado ali na figura no ponto O. Bom, isso é achar a resultante das forças. O que eu preciso ainda é achar a resultante dos momentos. Bom, para que eu possa achar a resultante dos momentos, vai ser necessário calcular o momento de cada uma dessas forças aqui em relação ao ponto O. Né? Particularmente, o momento pode ser calculado como R vezes F vezes seno do ângulo formado entre a direção dos dois. Neste caso, o ângulo fica fácil de ser obtido, por isso que eu vou usar esta forma. Veja a primeira força de 320. Tá? A distância do ponto O até onde a força está aplicada é 300 milímetros, é a soma de 150 com 150. A força é 320 e o ângulo. Verifique o seguinte, olha só, se você traçar uma linha reta aqui, olha, este ângulo, aqui olha, este ângulo interno é 60 graus, este daqui é 30, portanto 60 com 30 dá 90. Por isso que o momento dessa força vai ficar 0,300 vezes 320 vezes seno de 90. Né? Eu coloquei o sinal negativo aqui para indicar que o sentido, né, do momento dessa força aqui é no sentido horário, portanto, momento negativo. Para a força de 400 newtons, o procedimento é o mesmo. Eu vou pegar a distância do ponto O até onde a força está aplicada, né, que dá 0,150, pego a força e multiplico pelo seno do ângulo. Como esta alavanca está inclinada de 60 graus, tá? Desculpa, de 30 graus, o ângulo interno aqui, olha, vai ser 60. Né? Então, o seno vai ficar seno de 60. Fazendo a conta, eu vou achar 52. Note que essa força também age no sentido, né, horário, portanto, se não é negativo também. E eu já identifiquei as duas aqui. Fora isso, existe mais um momento que é o momento aplicado aqui na extremidade, que já é dado, eu não tenho que multiplicar ele por força, por distância, por nada, já é o momento. E ele já tem um sentido dado, que é o sentido anti-horário, portanto ele vai ser 200 newtons-metro, sentido anti-horário. Portanto, um momento resultante vai ser a soma de todos os momentos, vai ser menos 96, né? Menos 52, mais 200. Opa, tem um sinal trocado aqui, é menos aqui. Né? Portanto, o resultado aqui vai me dar 52 newtons-metro no sentido anti-horário. Tá? No slide aqui seguinte, então, está só um resuminho do que aconteceu. Tá? Eu tenho identificando que esta força de 400, mais esta força de 320, mais este momento, produz um esforço no ponto O, cujo valor é de 695,7 newtons nesta direção indicada, mais um momento no sentido anti-horário de 52 newtons-metro. Então esse é o conjunto de esforços que estão sendo feitos ali naquele ponto. E agora eu proponho alguns três problemas para vocês treinarem. Olha só, nesse primeiro problema eu tenho uma alavanca, eu tenho aqui um prego, isso aqui é um pé de cabra,
né? Eu estou aplicando uma força P de 35 newtons, essa força está inclinada aqui com um ângulo de 25 graus com relação horizontal, né? Pede-se neste exercício 1 para que você calcule o momento dessa força em relação ao ponto B, no exercício 2, o momento dessa força em relação ao ponto C. Note que essa primeira parte aqui do problema ele é bastante simples, né? Se você achar os ângulos que são fáceis de serem achados, você calcula com facilidade. Esse segundo problema, tá? A minha sugestão é que você utilize o teorema de Varignon, que você decompõe a força em x e y e que você acha distâncias horizontais e verticais do ponto A relativamente ao ponto C. Ou seja, ache esta altura e depois você ache a distância lateral entre A e C, que não é 100 milímetros, ok? No terceiro problema, é dada uma força aqui de 250 newtons, né? Essa força ela produz um esforço no ponto O. Eu quero que você decomponha a força, né? Faça essa decomposição, represente isso no ponto O e ainda calcule o momento dessa força em relação ao ponto O, ok?